Amados seres que chegaram aqui no canal, hoje nós falaremos da prostituição do estoicismo. E eu estou aqui com um manual, escrito pelo falecido professor Ullmann, onde ele fala aí dos grandes expoentes do estoicismo romano. Só que eu não vou entrar de cabeça nesse livro, tá, gente? O que eu quero fazer com vocês é trazer uma reflexão. Eu quero que vocês, a partir disso, desse tempo que você está investindo nesse vídeo, que você saiba o que está acontecendo com o estoicismo. Estoicismo, gente, deveria ser uma maneira de viver com sabedoria. Todas as vezes que um problema grave aparecesse, que alguma coisa aí difícil de resolver simplesmente se materializasse na sua vida, o estoicismo, ele vai querer que você enfrente isso aí com sabedoria, que você não sofra por ansiedade. Às vezes o problema nem chegou à sua porta, você começa a ficar ansioso. Se o problema chegar, você vai ter que se perguntar: eu consigo resolver isso hoje? Eu consigo resolver isso daqui a um mês? Eu consigo resolver isso daqui a um ano? E uma pergunta decisiva: se eu me preocupar com isso aqui, daqui a muitos anos, isso vai ter importância? Se eu ficar em cima disso, me martelando, me punindo, deixando de fazer coisas saudáveis ou deixando de resolver outras coisas onde há possibilidade de resolução? Será que eu devo me debruçar sobre algo que de repente eu não possa resolver? Então vocês conseguem analisar? Vocês conseguem perceber como essas perguntas, elas são interessantes? A prostituição do estoicismo, gente, nós conseguimos encontrar através de coaches que não estudaram sobre o tema e começam a pegar aí pequenas coisas que eles encontram em alguns livros ou na internet, e eles começam a não levar para as pessoas a grandeza que é o estoicismo, a grandeza do trabalho estoico. Então eles começam a soltar alguns conceitos, a falar sobre alguns conceitos com as pessoas que estão fazendo um curso. E lembrando, gente, não é todos os coaches que fazem isso, mas existem coaches que fazem isso. Como é que você consegue decifrar quando um coach ele está utilizando alguma coisa para ludibriar você, Às vezes ele está tentando colocar verdades que elas não são encontradas dentro do estoicismo. Então você precisa criar aí uma solidez, você precisa criar casca, você precisa ficar experiente, você precisa aprender o estoicismo. Porque se você não aprende, e às vezes você está mal de grana, e você vê uma dessas pessoas que elas estão cheias de dinheiro, e você começa a escutar elas, e você escuta, e você dá atenção. Tem pessoas que mudam radicalmente de vida, e quando eu falo mudar radicalmente,
elas vendem a própria casa, elas deixam a família para trás e começam a seguir coaches, né? Isso acontece com todo tipo de pessoa. Artistas, gente, artistas muitas vezes fazem coisas que você nem imagina. Infelizmente, isso acontece, gente. Infelizmente, são coisas aí do mundo, né? E o que nós temos que fazer? Quando a gente tiver a informação em mãos, nós temos que levar essa informação para entes queridos, amigos e pessoas de confiança. Pessoas que realmente vão nos escutar. Pessoas em que nós possamos confiar para chegar e dizer assim, olha, não é assim. O coach, normalmente ele faz ali uma imersão, né? E ele engloba conceitos aí do estoicismo somados a práticas dinâmicas. Como, por exemplo, você vai superar os desafios da vida se você conseguir passar por aí 20 metros de carvão pegando fogo e de pé descalço. Se você vencer esse desafio e se você aprender aí algum conceito estoico, ou às vezes eles usam apenas a palavra estoico, né? Eles utilizam ela, mas não tem a ver com estoicismo, né? Às vezes eles podem estar falando de uma grande sabedoria que ela está contida no estoicismo. Pode citar alguma frase, pode fazer uma interpretação diferente. Então eles vão somando coisas e as pessoas, elas vão entrando, né, nesse mundo. Essas imersões, elas são terríveis. Muitas pessoas aí, elas colocam todo o tempo que elas têm, colocam muito dinheiro e acabam aí se endividando bastante, né, gente? E eu, né, tenho meu curso de orientação à leitura, que é justamente para você começar a entender melhor conceitos importantes, temas como o estoicismo, autores importantes. Às vezes, quando você coloca isso na sua vida, quando você dá uma oportunidade para o desenvolvimento, muita coisa na sua vida, sim, você começa a fazer diferente. Mas quando eu falo fazer diferente, não é para você abandonar sua família, não é para você deixar de fazer tudo o que você gostava. Não é isso, gente. É para você aprender alguma coisa. Porque muitas vezes você não tem uma pessoa para poder te ensinar algo. Às vezes você tentou aprender alguma coisa na escola, mas você dividia a atenção com 15, com 20, com 30 pessoas numa sala de aula. Então você não conseguia ter a atenção que você precisava para se desenvolver. O aprendizado do estoicismo, ele sempre vai te trazer muita sabedoria, sempre vai te trazer muita maturidade. E eu não vou dizer para vocês assim, ó, você perdeu o emprego, brigou com a sua namorada, brigou com a sua mãe, brigou com a sua avó e esqueceu de buscar sua prima na escola e a sua prima ficou esperando você, ela não tinha guarda-chuva, ela se molhou. E depois de tudo isso, você vai ler o estoicismo e vai ficar tudo bem, porque é só você ter maturidade e ponto final. Você não precisa
de mais nada. Não, gente. O estoicismo, se você pretende aprender ele, a maneira como ele vai fazer parte da sua vida é como um acréscimo. O estoicismo, ele não pode ser a única ficha que você carrega na mão. Se você tiver só o estoicismo no mundo corrido como o de hoje, no mundo onde você precisa de dinheiro, no mundo onde às vezes você precisa se vestir bem em certos lugares que você frequenta, se você for trabalhar num hotel de luxo, às vezes você precisa estar bem vestido, precisa estar bem barbeado. A mulher precisa estar com o cabelo bem feito. Então só o estoicismo, nesse caso, não vai te ajudar, gente. Você precisa também de dinheiro, você precisa de roupas, você precisa de uma casa. Às vezes você mora num lugar frio, você precisa de um aquecedor. Você precisa às vezes de uma casa com paredes mais resilientes ao frio, né? Então, esse negócio de tentarem prostituir o estoicismo é uma coisa nojenta, gente. É uma coisa que vai fazer você perder tempo, vai fazer você perder dinheiro. Às vezes, você se afasta de amigos que querem seu bem, porque você quer fazer uma coisa diferente. Não tem problema você querer fazer uma coisa diferente. O problema é você perder muito nessa tentativa. E para você não perder muito, indiquei aquele livro para você começar a ter contato com a verdade, gente. Para você ser diferente. Então, gente, que fique claro, estoicismo, se ele entrar na tua vida, ele deve entrar como um acréscimo, como um skill, uma habilidade, tá? Que você precisa desenvolver, como um conhecimento que você precisa explorar, como uma sabedoria que você precisa vivenciar. Ele não pode ser a única solução que você tem para todos os problemas, não. Tem problemas que você vai precisar resolver financeiramente. Tem problemas que você vai ter que resolver socialmente. E aí o estoicismo talvez te ajude. Às vezes, você tem problemas na justiça e só o estoicismo não vai te ajudar. De repente, você vai conseguir aí ter um controle maior emocional para poder suportar isso que você está vivendo. Agora, vai resolver um problema na justiça sem um advogado? É difícil, gente. Você vai resolver um problema na justiça sem ter algum aconselhamento? Você vai sem advogado, vai sem ninguém que te aconselhe? Não, gente, você precisa do advogado. Então, seja sábio, seja inteligente, não deixe pessoas aproveitadoras desunir sua família, não deixe pessoas aproveitadoras ganhar terrivelmente em cima de você, tá? Às vezes, uma grande sabedoria, ela está ao seu lado.
ela é sua avó, ela é sua mãe. Às vezes já tentaram fazer algo contra essas pessoas, tá? Alguém pode ter tentado aí enganar a sua avó, a sua mãe, e elas estão mais lúcidas para te aconselhar. Elas podem ter caído no golpe ou podem não ter caído, não interessa. Por elas terem vivenciado alguma coisa, a sabedoria delas pode ser importante. Então, comece a aprender mais sobre sabedoria. Procure fontes importantes como essa que eu trouxe para vocês. Um guia para você aprender sobre o estoicismo. Coloque a sabedoria na sua vida aos poucos. Escute pessoas que passaram por problemas parecidos com os seus. E entenda que com o burro, né? A pessoa que se lascou, a pessoa que se ferrou, a pessoa que perdeu muita coisa, você tem muito a aprender. Muitas vezes você aprende muito mais com a pessoa que fracassou do que com a pessoa que venceu na vida. Às vezes a pessoa que venceu na vida, ela venceu de primeira. Ela não teve tempo para criar casca, ela não teve tempo para se desenvolver, que são coisas importantes. E aí passa uns anos, ela quebra, ela não consegue voltar mais, gente. Às vezes é bom você fracassar ali 1, 2 vezes, 3 vezes, e na 4ª vez você acertar e nunca mais errar. E claro, sempre lembrando, nem tudo é sua responsabilidade. Muita responsabilidade é do governo, muita responsabilidade é das pessoas. E existe a sua responsabilidade. Então vocês podem perceber, citei 3 coisas: você, pessoas e governo. 3 coisas aí que fazem a diferença, por exemplo, na hora de abrir um negócio. Você vai precisar de pessoas, às vezes, para consumir, se você for vender alguma coisa. E você vai necessitar que o governo não cobre mais do que ele já cobra, para você poder colocar um funcionário trabalhando junto com você, para você não ser muito descontado. Você tem ali seu lucro, você tem várias coisas, e aí você tem que fazer cálculos, né? Sempre lembrando que vai ter que pagar uma pessoa aí no final do mês, né, gente? Ou no começo do mês, sei lá o dia que você terá que pagar essa pessoa. Então, esteja conectado, esteja ligado, esteja mais atento às coisas que ocorrem no mundo. Às vezes essa atenção, ela é responsável aí por você economizar tempo. E o tempo você não troca por nada. Você pode aí trabalhar, trocar o tempo por dinheiro, mas todas as vezes que você troca o tempo por dinheiro, você está perdendo tempo. Ah, mas eu estou enriquecendo, nossa, que está perdendo tempo. Ah, você fez coisa errada, está perdendo tempo. Todas as vezes que você troca tempo por alguma coisa, você está perdendo tempo. As pessoas, elas se enganam quando elas dizem: ah, mas eu ganhei muito dinheiro fazendo isso, não sei o que. Tá, em relação
aos ganhos que você teve anterior, de repente você ganhou 2, 3, 4 vezes mais. Você ganhou dinheiro. Mas isso não significa que você ganhou tempo. Você perdeu tempo. Certo, gente? Você vai fazer uma massagem, você perde tempo. Você vai jogar uma partida de futebol, você perde tempo. Você vai namorar, você perde tempo. Podem ser aí coisas saudáveis? Podem. Mas você perde tempo. Então entenda que o tempo, ele é uma coisa que precisa aí ser mais valorizada por você, tá? Quando você for usar, procure usar com qualidade, tá? Eu entendo que às vezes pode estar correndo para tudo quanto é lado. Você coloca a comida no estômago logo quando você acorda. E você começa a passar mal, aí você pega um ônibus, aí esse ônibus ele chacoalha para todos os lados. Daqui a pouco uma pessoa, ela pode se sentir mal, e aí coisas saem da boca dela e sujam o chão do ônibus. Aí uma criança começa a chorar no ônibus, então você tem uma viagem caótica. Daqui a pouco o ônibus ele quase bate, e aí você não estava se segurando, você quase se machuca. Você sai com um hematoma do ônibus. É uma correria, gente. O ser humano ele está imerso numa correria. Mas eu vou sempre torcer para você ser uma pessoa que pensa antes de fazer as coisas. Que você tome aí as decisões mais corretas para você usar o seu tempo com mais qualidade. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, compartilhe, peça para um amigo seu aí comentar e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Quando você ativa o sininho, você recebe aí atualizações do canal. Espero que o conhecimento comece a fazer parte das vidas de vocês de uma maneira mais intensa e que vocês tenham aí momentos muito felizes, tá, gente?